Que o Rémy não está entre nós, não pôde comparecer, tinha outros compromissos, e então nós temos connosco a Vera Lameiras, que vai ler o texto em português, portanto a tradução da comunicação do Rémy Boyer em português, e pronto, vamos ouvi-la. Agradeço a vossa atenção. Obrigada, professor. Muito bom dia a todos. Portanto, a razão pela qual o Rémy Boyer não está aqui hoje tem muito a ver com o lançamento do livro. Portanto, estão aqui alguns exemplares, apenas um de cada língua, em francês e em espanhol. Cabe-me, portanto, a honra, vou fazer o melhor que conseguir, porque sou tímida, para ler o texto em português. Dom Quixote é ao mesmo tempo uma personagem popular, mais ou menos presente no nosso imaginário, e o companheiro de viagem de todo o indivíduo que se compromete resolutamente numa busca iniciática. Devemos ao Dominique Aubier, nasceu em 1922 e partiu em 2014, uma exército notável, principalmente cabalística, mas não só, do Dom Quixote de Miguel de Cervantes de Saavedra. E a Charles van der Linde-Hoek-Vorst, uma exegese alquímica, igualmente erudita e pertinente deste livro, um dos mais traduzidos e publicados no mundo. Propomos aqui uma terceira visão tradicional sobre esta obra magistral, a das vias do despertar. De facto, após várias leituras do livro, parece-nos evidente que entre tudo o que o texto pode dizer a uma criança ou a um erudito, ele se dirige também, e talvez acima de tudo, apesar das aparências, àqueles que empreendem por sua conta e risco a viagem iniciática que fundamenta as tradições de todos os continentes, desde que se lembrem do aviso que Dominique Aubier me deu um dia e que ela repetia com razão e paixão. O Quixote não quer mais que riam dele. Joséphin Paladin já tinha avisado. A glória de Cervantes brilhará com um novo esplendor no dia em que, depois de rir, alguém descobrir que a sua comédia humana é, filosoficamente, a Bíblia do pessimismo. Não se trata de reconstituir a vida cheia de reviravoltas e imprevistos de Cervantes, nem mesmo a gênese da sua obra principal, mas sim de navegar no oceano das palavras para descobrir onde ele nos leva e por quais caminhos para perseguir o que ele revela. Embora a universidade muitas vezes apresente o texto como uma crítica à cavalaria, por meio de uma paródia dos romances de cavalaria ainda em voga no final do século XVI, consideramos antes que a obra defende e exalta a cavalaria iniciática, utilizando, por vezes abusando, do princípio hermetista da inversão dionísica que exige que se denuncie ou se ridicularize aquilo que se promove. Se Cervantes denuncia de facto os exageros românticos muito presentes nos romances de cavalaria, é para reafirmar o valor intrínseco da cavalaria como ideal, como arte de viver e como ordem imutável. Cervantes, como Rabelais, escreve ao contrário. Por trás do humor emergem todos os princípios e nuances de uma cavalaria como caminho de despertar a partir do imaginal. A primeira parte, burlesca, segue o caminho da censura, ou malama, na sua versão extrovertida. Sancho Panza, tal como Dom Quixote, embora ridicularizados em muitas ocasiões, não deixam de se libertar das amarras do ego. À força e à farsa, se encontrarem nus perante os outros e perante si mesmos, o desapego impõe-se naturalmente. Na segunda parte, a dimensão cômica torna-se secundária. Dom Quixote e seu discípulo escudeiro Sancho afirmam cada vez mais as suas qualificações e, especialmente para Dom Quixote, uma verdadeira profundidade de visão e pensamento, um verdadeiro domínio, uma sabedoria, certamente excêntrica, que lembra a dos monges loucos de muitas tradições de todos os continentes. Passamos da culpa ao despertar. A reviravolta não se manifesta de imediato. Ela surge discretamente por meio de releituras que permitam o enquadramento do sentido. Se a viagem iniciática dos dois companheiros se limita a um espaço geográfico restrito, é toda a humanidade
Estamos no coração do século do ouro espanhol, que as suas aventuras dizem respeito. Todo o caminho de despertar é ao mesmo tempo universal e absolutamente singular. E singular, o caminho de Dom Quixote é certamente. O livro de Cervantes é um elo luminoso na Missa na Bim, que é uma técnica artista onde uma obra contém uma versão menor de si mesmo dentro de si, que constitui a longa cadeia da literatura cavaleiresca, que começa com os primeiros textos arturianos e atravessa os séculos até aos nossos dias, no cinema, nos jogos ou na cultura manga, por exemplo. O texto de Cervantes é uma referência devida a um paradoxo, que não é tal se aprendermos a distinguir os níveis lógicos. Para o mundo profano, inaugura o romance moderno. Para o mundo de iniciação, preserva o ensinamento tradicional de primeira importância. Durante uma conversa em 1998, pouco antes da sua morte, Lima de Freitas, ilustrador de Dom Quixote, disse-nos: as vanguardas abrem uma brecha na opacidade para que as tradições passem. Dom Quixote é um poderoso relé da aliança entre vanguarda e tradição. Entre as inúmeras incrustações criadas por Cervantes na sua obra, as Missa na Bim estão muito presentes. Podem parecer a alguns comentadores desfasadas ou mesmo inúteis, mas na realidade são aprofundamentos dos temas desenvolvidos ou dos princípios de liberdade defendidos ou exaltados no livro e ampliam ainda mais a incrível galeria de espelhos erguida por Cervantes. Não nos esqueçamos de que estamos num imenso e complexo jogo de espelhos, destinado a perder-nos para melhor nos reencontrarmos, realizados e concretizados. Identificamos comumente 12 histórias encaixadas nas aventuras de Dom Quixote, histórias que apresentam novos personagens envolvidos em aventuras separadas para lançar outros olhares sobre temas recorrentes no processo iniciático, conduzido, pelo avesso, por Dom Quixote. Esses personagens são frequentemente prolongamentos de Dom Quixote, Dulcinea e Sancho, entendidos como arquétipos na manifestação. Emblematicamente, descobrimos 12 narrativas encaixadas, às vezes em série, às vezes numa única unidade, 6 por volume. A primeira delas reúne Marcelo e Crisóstomo. Vamos estabelecer a sua importância e até a sua atualidade. Seguem-se a história sobre Cardenio e Doroteia, depois Lucinda e Dom Ferdinando, a novela do curioso mal aconselhado, a história do cativo, as aventuras de Dom Luís e, por fim, as de Leandra. As mulheres e o feminismo estão no centro destes quadros, com o fim de aprofundar a forma como o arquétipo do feminino, sagrado e secreto, mitificado em Dulcinea, manifesta-se na temporalidade, através de personagens femininas muito diversas, sem perder a sua integridade pela dualidade. O casal Dom Quixote e Dulcinea é também um reflexo do casal formado por Mercúrio e Filosofia, por proposta de Apolo, num texto do século V de Martianus Capella, o africano. Este texto, intitulado, peço desculpa, não sei porventura dizer isto, Nuptis Filologia e Mercúrio, encena a união de Mercúrio e Filologia, ambos portadores da dupla serpente ascendente, símbolo das alquimias internas. As 7 musas, damas de honra, que acompanham Filologia no seu regresso ao divino são gramática, dialética, retórica, geometria, aritmética, astronomia, harmonia. Podemos reconhecer nas personagens femininas das 12 histórias encaixadas reflexo das 7 musas. O texto de Martianus Capella, com um destino surpreendente, que se tornou muito conhecido no século IX, teve uma influência não negligenciável e participou na aproximação das filosofias antigas às teologias cristãs até ao século chamado das Luzes. Essa integridade feminina expressa na maioria das vezes na dificuldade não reconhecida pelos profanos, reflexo da incondicionalidade de Dom Quixote para com a mulher. Ilumina os graus do amor cortês, que lembra Dom Quixote, é absolutamente indissociável da tradição cavaleiresca. Deves saber, Sancho, que todos, ou pelo menos a maioria dos cavaleiros errantes dos tempos passados, eram grandes trovadores, ou seja,
grandes poetas e grandes músicos, pois esses dois talentos, ou essas duas graças, para melhor dizer, são essenciais aos amantes errantes. No segundo volume, as 6 histórias inseridas são as núpcias de Camacho, o Rico, a aventura do Balido e as confidências de Dona Rodrigues a Dom Quixote, as estranhas aventuras da filha de Diego de Lalana, a história de Cláudia Jeronimina e, finalmente, a história da bela e rica moura Ana Félix ou Ricota. Podemos atribuir uma correspondência astrológica a estas 12 histórias simbólicas, começando com o signo de Virgem para a história de Marcela. Crisóstomo, que morreu de um amor imaturo por Marcela, conhecia principalmente a ciência das estrelas e tudo o que o Sol e a Lua fazem lá no céu. Ele era astrólogo. A trajetória no zodíaco desde Virgem, através destas 12 histórias, aparece então como uma trajetória iniciática especificamente feminina, justificada pelo facto de a mulher carregar naturalmente em si o embrião da imortalidade, que ela deve nutrir. Ao contrário do homem, que deve primeiro ser gerado para poder nutrir. Um terceiro caminho, ilustrado pela união inabalável dos amantes, requer a intervenção de um alcoete, um casamenteiro, função defendida com veemência por Dom Quixote. Dom Quixote aparece como um herói saturniano, com o rosto e o coração voltados para o sol, em busca de uma união solar total e imediata, incessantemente adiada por Saturno, o planeta lento, enquanto Mercúrio, cuja missão é do alcoete, é o planeta mais rápido e mais próximo do Sol. Podemos ainda estabelecer uma correspondência com os 12 trabalhos de Hércules, Dom Quixote aparecendo como um anti-Hércules, que, no entanto, consegue realizar os seus trabalhos, no seu estilo próprio e aparentemente hilariante. Além disso, por intermédio de Rolando de Roçavaux e Bernardo del Craprio, Dom Quixote não se vê sem alguma virtude comum com Hércules. Hércules permanece pouco presente no Dom Quixote de Cervantes, mas a crónica de Amadís de Grécia, um dos heróis com quem Dom Quixote se compara, foi supostamente descoberta numa caixa feita de madeira incorruptível no coração de uma caverna chamada Palácio de Hércules. Usaremos a astrologia para estabelecer uma correspondência entre os encaixes, o ato de inserir uma peça noutra, e os trabalhos hercúleos, cada trabalho de Hércules estando associado a um signo. O primeiro trabalho, a captura das éguas devoradoras de homens, corresponde ao signo de Áries. O segundo trabalho, a captura do touro de Creta, corresponde ao signo de Touro. O terceiro trabalho, a colheita das maçãs douradas dos jardins das Hespérides, corresponde ao signo de Gêmeos. O quarto trabalho, a captura da força de Serínia, corresponde ao signo de Caranguejo. O quinto trabalho, o massacre do leão de Nemeia, corresponde ao signo de Leão. O sexto trabalho, a captura do cinto de Hipólita, corresponde ao signo de Virgem. O sétimo trabalho, a captura do javali de Mante, corresponde ao signo de Balança. O oitavo trabalho, a morte da Hidra de Lerna, corresponde ao signo de Escorpião. O nono trabalho, o extermínio dos pássaros do pântano de Estífalo, corresponde ao signo de Sagitário. O 10º trabalho, a destruição de Cérbero, o guardião do Hades, corresponde ao signo de Capricórnio. O 11º trabalho, a limpeza dos estábulos de águas, corresponde ao signo de Aquário. O 12º e último trabalho, a captura dos bois ruivos de Gerião, um monstro de 3 cabeças, corresponde ao signo de Peixe. É através da linguagem dos mitos que as correspondências estão estabelecidas com mais segurança. No entanto, estamos aqui no ver. Sem ser arbitrário, um certo olhar, por mais legítimo que seja, não exclui outros olhares, desde que eles nasçam naquele que se conhece a si mesmo, que conhece os seus condicionamentos e pode então pretender conhecer o mundo e os deuses, segundo a fórmula socrática. Estudando tanto as aventuras de Dom Quixote em si mesmo, quanto os relatos encaixados, certas personagens que podem ser qualificados como heterónimos de Dom Quixote, mergulhando-nos resolutamente nas Missanabim cervantinas, tateando na rede dos sentidos, devemos perseverar colocando-nos algumas perguntas. Quem está a olhar? Quem está a olhar para quê? De onde vem esse olhar?
De uma das muralhas da cidade do Triângulo Arcaico? Poder, território, reprodução? Ou do Jardim Livre do Intervalo? Pois, tal como Dom Quixote, somos ao mesmo tempo criadores, produtores, realizadores, encenadores, atores e espectadores do nosso próprio espetáculo. Dom Quixote faz agora parte integrante do teatro da nossa vida, tal como nós fazemos parte do seu teatro. 2 teatros, mas um único palco. Uma leitura fanática, o que o Espírito Livre nos mostra, do Dom Quixote de Cervantes será favorecida se entendermos as personagens femininas mais importantes, não como mulheres, mas como almas femininas emanadas da parte feminina de Deus, da deusa encarnada pela Dulcineia de Dom Quixote. Dom Quixote lembra a Sancho: não te disse 1001 vezes que em toda a minha vida nunca vi incomparável Dulcineia, que nunca ultrapassei o limiar do seu palácio, que enfim estou apaixonado apenas pelo que ouvi dizer e pela grande fama que ela tem de beleza e inteligência. Dom Quixote está apaixonado pelo princípio divino feminino original, do qual ouviu falar, desde o imaginário, e que agora habita na sua imaginação. Dulcineia é frequentemente descrita como incomparável. Ela é realmente a única. É o verdadeiro objeto da sua busca, à qual ele dedica o caminho das armas. É por isso que Cervantes coloca em cena muitas mulheres, damas ou pastoras, para encarnar esse princípio. Sempre que Dom Quixote reconhece a deusa numa mulher e se coloca ao seu serviço, aproxima-se do princípio, da essência feminina de Deus. Ao procurar o princípio no mundo, anima-o a si mesmo. Vamos interessar-nos por 2 episódios em que o princípio feminino está em ação. Pastores convidam Dom Quixote para o funeral de um pastor, Crisóstomo, morto por desespero amoroso. Embora o funeral, de acordo com o desejo do falecido, seja pouco cristão, isso não incomoda Dom Quixote. Crisóstomo aparentemente apresenta todas as qualidades do iniciado na cavalaria, muito mais do que Sancho. Crisóstomo, diz um dos seus companheiros, era único em espírito e cortesia, extremo em graça e nobreza, fênix na amizade, generoso e magnífico sem cálculo, sério sem presunção, alegre sem baixeza. Finalmente, o primeiro em tudo o que chama ser bom, e em segundo em tudo o que chama ser infeliz. Ele amou e foi odiado, ele adorou e foi desprezado, ele quis amansar uma fera, abrandar um mármore, perseguir o vento, fazer-se ouvir no deserto. Ele serviu, enfim, a ingratidão, e o prémio que recebeu foi ser presa da morte no meio da sua vida, à qual pôs fim uma pastora que ele queria fazer viver eternamente na memória dos homens. Mais do que um fracasso amoroso, devido à suposta crueldade de Marcela, esse é o nome da eleita, o episódio retrata um encontro fracassado devido às expectativas pré-determinadas de Crisóstomo, apesar da sua sinceridade indiscutível. Ao contrário de Dom Quixote, Crisóstomo não conheceu a reviravolta da alma, permanecendo preso nas redes da temporalidade e da memória. A sua alma continua identificada com o corpo e ele espera que Marcela ceda à intensidade do seu amor. Não é Marcela que ele ama, mas a imagem que formou dela e que o impede de descobrir tal como ela é. O desespero nasce do desfazamento entre a imagem criada e o ser de Marcela, um ser livre. Assim, a Sigícia é essa celebração amorosa do corpo, da alma e do espírito, manifestada entre Dom Quixote e Dulcineia, apesar da distância, é impossível entre Crisóstomo, perdido nas angústias da inveja, e Marcela, devido ao véu de expectativas condicionadas criado por Crisóstomo. Ao amor muito físico e condicionado de Crisóstomo opõe-se o amor incondicional e metafísico de Dom Quixote. Se Crisóstomo tivesse permitido que Marcela fosse ela mesma, o encontro teria sido sem dúvida mais fecundo, de alma para alma, de ser para ser, e por que não, no final, de corpo para corpo. Marcela, mulher livre e íntegra, verdadeira Sófia, irrompe no meio da cerimónia fúnebre e dá uma lição de lucidez e sabedoria. Suponhamos, diz ela aos acusadores, pastores e cabrais, que as belezas sejam iguais. Isso não é razão para que os desejos sejam iguais, pois nem todas as belezas dão origem ao amor. Há aquelas que alegram a vista, sem subjugar a vontade. Se todas as belezas tocassem e forçassem os corações, o mundo seria uma confusão, onde as vontades se cruzariam e chocariam, sem saber onde se agarrar e fixar. Pois, encontrando belezas em número infinito,
os desejos seriam igualmente infinitos. E o amor verdadeiro, pelo que ouvi dizer, não se divide. Deve ser voluntário e não forçado. O amor verdadeiro não se divide, proclama ela. Na verdade, o amor verdadeiro nasce muito simplesmente do reconhecimento da nossa não separação. Não é aquela ponte de artifícios lançada desesperadamente sobre o nosso próprio abismo, como é muitas vezes o caso. Se Marcela coloca a questão muito atual do consentimento, porque quer que o meu coração ceda à coerção e apenas porque diz que me ama. Ela também dá uma dimensão metafísica à beleza, dom de Deus, tal como a fialdade. A beleza, na mulher honesta, é como o fogo distante, como a espada imóvel. Nem um nem outro queima, ofere aqueles que não se aproximam. A honra e a virtude são ornamentos da alma, sem os quais o corpo pode, mas não deve, parecer belo. Ela afirma a sua liberdade, retira-se para a solidão e para a aliança com as montanhas, para garantir essa liberdade. Estas montanhas formam todo o domínio dos meus desejos, e se por vezes eles ultrapassam os seus limites, é para contemplar a beleza do céu, para onde a alma deve dirigir os seus passos, como na sua primeira e última morada. Dom Quixote não se engana. Tal como ele, Marcela conhece a reviravolta da alma para o espírito. Pertencem à mesma raça iniciada por Dona Dulcineia como arquétipo e, reconhecendo-a em Marcela, ele coloca imediatamente a sua espada ao serviço da sua proteção, contra aqueles que querem seguir na sua montanha arborizada, verdadeiro santuário que deve permanecer inviolável, tal como a Dona. Cervantes foi criticado por inserir histórias totalmente independentes nas aventuras de Dom Quixote. Essa crítica não se justifica, pois cada uma dessas inserções retoma temas do livro para aprofundá-los ou abordá-los sob outro ângulo, complementar. Elas dão uma expansão espiralada à obra. A história dos amores complicados de Lusínda e Cardenio não é uma história dentro da história. Está totalmente entrelaçada com as aventuras de Dom Quixote, que com Sancho, o padre e o barbeiro são testemunhas e atores plenos. Essa interligação estende-se por vários capítulos, do capítulo 24 ao capítulo 48, quase no final do primeiro volume. Por uma questão de clareza, sintetizamos agora todas as aventuras de Lusínda e Cardenio. Sim. Cardenio é um nobre. Ele partilha com Lusínda um amor intenso. Comprometeram-se um com o outro com uma força tal que vale uma união à qual aspiram e querem concretizar através do casamento. Cardenio confia ao seu amigo Dom Fernando a oportunidade de apresentar o seu projeto nupcial ao seu pai. Dom Fernando seduziu Doroteia, a quem prometeu o casamento antes de abandoná-la. De confidência em confidência, Cardenio traça um retrato tão bonito de Lusínda para Dom Fernando que este começa a interessar-se por ela. Enquanto Cardenio está ausente a negócios, a pedido de Dom Fernando, este pede a mão de Lusínda ao seu pai, que ainda ignora o seu amor por Cardenio. Feliz por unir a filha a um filho de um duque andaluz, ele aceita. O casamento forçado acontece sob o olhar dissimulado de Cardenio. Lusínda desmaia durante a cerimónia. Dom Fernando descobre uma carta escrita por Lusínda, no qual ela afirma ser esposa de Cardenio. O casamento não é consumado e Lusínda retira-se para um convento. Aprendemos estes momentos dramáticos pela boca de Cardenio. A outra parte da história desta tragédia amorosa chega-nos através de Doroteia, também retirada na Serra Morena, disfarçada de jovem camponês. Doroteia, Cardenio, Dom Quixote e Amadis de Galos pertencem à mesma comunidade idorrítmica da montanha e da floresta, porta que dá acesso ao além-tempo. Cardenio, o pobre e o barbeiro descobrem Doroteia. Ela conta a sua história, como foi abusada por Dom Fernando, o que a levou a desaparecer por desespero, assim como Cardenio, que finalmente identifica a bela Doroteia. No entanto, Doroteia está decidida a encontrar Dom Fernando para confrontá-lo com a sua palavra. Após muitas peripécias, os casais Lusínda e Cardenio, por um lado, e Doroteia e Dom Fernando, por outro, acabam por se reunir, apesar da dupla traição de Dom Fernando. As flutuações do amor, mas também da amizade, estão no centro da narrativa. Cervantes descreve como um acúmulo de pequenas confidências entre amigos tece uma falsa intimidade favorável à passagem para o ato amoroso ou sexual. Estamos numa quadrilha amorosa ao mesmo tempo clássica e particular por seus entrelaçamentos com o caminho iniciático de Dom Quixote.
Se Lucinda é a luz dividida, Doroteia é, por etimologia grega, um dom de Deus. A luz é dividida pela dualidade representada por Dom Fernando, que é social e metafisicamente, segundo a fórmula de Jorge Bermanus, uma expressão do inimigo que nunca fica até o fim. Ou seja, o diabo, o divisor. Ele é também a alma voltada para o corpo, enquanto Cardenio é a alma voltada para o espírito, a luz, que ele reconhece em Lucinda, apesar do prisma da dualidade. Etimologia germânica de Fernando ou de Ferdinando, de onde deriva, leva-nos uma aventura arriscada. Etimologia do nome Cardenio não é sem interesse para a nossa abordagem iniciática. A palavra vem do latim cardus, que significa cardos, cardo, em espanhol. A palavra cardinal tem a mesma origem. Ora, Cardenio está na encruzilhada entre aqueles que conduzem ao abismo e aqueles que vão até ao quarto nupcial. O cardo é um símbolo interessante, com os seus espinhos a envolver o coração da flor. Os espinhos são símbolos de terra virgem. Eles simbolizam uma virgindade terrestre, enquanto o lírio evoca uma virgindade espiritual. O cardo remete ao tempo dos espinhos, mas já promete o tempo das rosas e depois dos lírios. No Cântico dos Cânticos está escrito: como o lírio entre os cardos, assim será a minha amada entre as jovens. O cardo é radiante e solar, que nos é confirmado pela língua basca, que dominava o cardo egu lória, ou egus calorea, flor-sol, flor do cardo silvestre, à qual são atribuídas qualidades mágicas de proteção. Em espanhol, a cor Cardenio é uma cor violeta, como o coração de muitos cardos, cor da capa diapolo, cor também dos bispos. E adivinhem quem come cortes? Os burros, claro. Distinguimos em Dom Quixote de Cervantes um verdadeiro caminho do burro, que pela sua simbologia ambígua desenvolve uma dialética entre o burro terrestre e o burro celestial. Não esquecemos que o burro é companheiro de Sileno e Dom Quixote é um sileno, tal como Cristo. Cardenio é também a forma sincopada de cardelino, substância azul esverdeada que se forma pela oxidação do cobre. O cobre é um símbolo venusiano. Antioxidante, favorece a assimilação do ferro, o ferro de Fernando. É um agente de cura e um notável vetor de transmissão e amplificação nas máquinas rituais que são segundo os templos antigos, segundo Louis Botard. Na nossa quadrilha, tal como numa catedral, temos a linha de ferro, Ferdinando, a linha de cobre, Cardenio, e a linha de ouro, Doroteia, orientadas para a luz, Lucinda. Acreditando ter perdido definitivamente a luz, Cardenio cai numa noite escura, a noite dos espinhos, na qual vagueia desesperadamente. É precisamente a ação do Doroteia, o dom de Deus, que será determinante para que Cardenio recupere a sua própria integridade. Se una plenamente à luz, ela própria reintegrada na sua unidade, não dual, pelo amor. Quanto a Dom Ferdinando, que inicialmente recusou o dom de Deus através de Doroteia, acaba por ser tocado pelo Espírito e volta-se para ele. Reconhece o dom de Deus, aceita-o, recebe-o em plenitude e casa-se com Doroteia a Teófora. Este jogo a quatro, representado no mundo, é também interno. Ele é jogado em Dom Quixote, ele é jogado em cada um de nós. As quatro aparências representadas por esta quadrilha devem integrar-se na consciência. Lucinda à luz caída na dualidade, Cardenio crucificado pela traição e depois ressuscitado pelo amor. Inicialmente impedido pelo divisor Fernando, mas restaurado por um dom de Deus, Doroteia. Uma bela história, a nossa história. Tecnicamente, no campo das alquimias internas, estamos na presença de dois casais solares, um duplo do outro, em polarização inversa, Sol dourado, Sol negro. Cada par é formado por duas potências serpentinas ascendentes que se unem e se fundem uma na outra. Tornando-se uma só, a nova potência volta-se para o outro par, também fundido numa única unidade serpentina, para uma união definitiva como Deus, deusa, além do tempo. Cada potência serpentina é ela própria um par, Deus, deusa, nascido da união de dois pares, e assim por diante, numa cadeia espiral infinita de informações. O código inicial na origem de todas as formas, sons, números, letras, figuras geométricas, equações matemáticas, paradoxo da mecânica quântica. Dio escribe derecho
en regones torcidos. Deus escreve direito em linhas tortas ou com linhas tortas. Este provérbio muito popular em Espanha é sem dúvida inspirado no Talmud, que o expressa com outras palavras. Deus escreve direito, mesmo que a letra seja torta. Para nos aproximarmos do sentido elevado do texto de Cervantes, podemos reconhecê-lo como um jogo de espelhos. Coloca uma estatueta de Dom Quixote entre 6 espelhos, à direita, à esquerda, à frente, atrás, acima e abaixo. Cascatas de reflexo do hidalgo aparecem, capturando o nosso olhar nas periferias de um brilho infinito, para que voltemos consciente e voluntariamente ao centro. Essa é a viagem iniciática que nos é oferecida. Cada um regressará por um caminho original, serpenteando pelos reflexos ao centro, onde o espera esse rei oculto, Dom Quixote. Esta cascata de imagens evoca a cascata infinita de jogos de linguagem, palavras e sons que velam e revelam. Como Ulisses de volta a Ítaca, como Penargur de volta a Sinon, Dom Quixote acabará por regressar ao seu ponto de partida. Tal como em Rabelais, a viagem iniciática em Cervantes parece uma longa deriva, um fracasso que é, ao contrário, um sucesso, pois é um outro Dom Quixote que regressa, fortalecido por todas as suas aventuras. Partiu como bobo da corte e regressa como reino de um reino que não é deste mundo. Partiu com os pés na terra e a cabeça nas nuvens. Regressa com os pés no chão e a cabeça num sonho pastoral e iniciático. É um iniciado consumado. No entanto, a melancolia toma conta dele. Dulcinea ainda está no tempo, sob feitiço. Em vez de melancolia, os nossos amigos de Portugal falariam de saudade. Essa lembrança do futuro que coincide com um passado glorioso, a idade de ouro, no aqui e agora. E a morte do corpo ocorre, necessária. Desde o seu regresso à aldeia, Sancho está livre das obrigações da sua função de escudeiro. Sancho, escudeiro, encarna a pessoa, a máscara, o eu, enquanto Dom Quixote, cavaleiro, manifesta o ser. De volta à aldeia, com a viagem iniciática plenamente cumprida, Sancho já não precisa de assumir as identificações e aderências do ego. A pessoa de Dom Quixote pode reaparecer para morrer sob o nome de Alonso Quijano. O bom Dom Quixote, por sua vez, é imortal em cada um de nós, que o acolhemos, para realizar a nossa própria imortalidade. Ele é verdadeiramente um vivo, um Dom Quixote, marcado com a letra X. O corpo de carne de Alonso Quijano, destinado à putrefação, é uma verdadeira crisálida para o corpo de imortalidade de Dom Quixote. Obrigada.